Salve, salve galera do convênio A, convênio B. Aqui é o professor Júlio Nas Roots. E o tema da aula hoje é formação histórica do Brasil. Formação histórica do território nacional. Veja bem, eu tenho certeza que todos vocês têm em mente a configuração, o contorno do mapa do Brasil, com as suas fronteiras internacionais, estaduais e regionais, certo? Utilize o lúdico. Agora veja, o mapa do Brasil sempre foi assim? Obviamente que não. O mapa do Brasil é fruto de um processo de construção que se deu ao longo da nossa história, desde 1500 até hoje, certo? Então, para compreender a formação, a configuração do território nacional, nós precisamos fazer uma análise histórica desde o período colonial e associar essa configuração à expansão das frentes econômicas ao longo da história. E aqui, ó, eu coloquei para você um esqueminha desse processo histórico das principais frentes econômicas que se expandiram pelo território nacional. Isso desde o período colonial, a primeira atividade econômica desenvolvida pelos europeus foi a extração do pau-brasil, certo? Depois tivemos a lavoura da cana-de-açúcar. No agreste nordestino, algumas atividades secundárias de menor porte, como tabaco e algodão. Interiorizando a colonização, chegando no sertão nordestino, a pecuária extensiva de corte. Depois, com a decadência do açúcar, a economia voltou-se para o sudeste brasileiro com a mineração. E depois tivemos a expansão da lavoura da cafeicultura, que está diretamente associada à industrialização brasileira. Então, olha só, o pau-brasil, ele pouco contribuiu para iniciar o povoamento da colônia brasileira. Por quê? Era uma atividade meramente extrativista. Bastava vir até a colônia brasileira, extrair a matéria-prima com mão de obra nativa, indígena, e exportar a madeira para a Europa. Então, não era um processo de produção. Não havia necessidade de uma gestão tão presencial e de importação de mão de obra. Essa necessidade de importação de mão de obra só ocorreu a partir da introdução da lavoura do açúcar no litoral nordestino, na zona da mata. Então veja, nós sabemos que o açúcar ele foi introduzido no Brasil baseado no sistema agrícola de plantation. O que foi o sistema agrícola de plantation? É aquele sistema de produção baseado em 4 fundamentos. 1, latifúndio, a produção desenvolvida em grandes propriedades. 2, monocultura, a exploração de a produção de apenas uma espécie de produto agrícola. 3, a utilização de mão de obra escrava, no caso mão de obra africana. E 4, produção voltada para o mercado externo, exportação. Se você fizer uma breve análise histórica, vai perceber que até hoje o Brasil herda essas características coloniais. Apesar da mão de obra escrava ter sido abolida lá em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, mas até hoje nós temos muitos casos de trabalho escravo no Brasil. O Pará, por exemplo, você pode conferir isso no site da ONU, é campeão brasileiro em casos de trabalho escravo. Tá vendo? Ganhamos uma. Certo? Outra coisa, monocultura. Apesar de toda a diversificação que a agricultura brasileira sofreu ao longo da história, mas nós sabemos que é característico do Brasil sempre ter um principal produto na sua pauta de exportação. Primeiro foi o açúcar, depois foi o café, e hoje é quem? A soja. E no futuro será quem? A soja. E mais na frente, a soja. E um dia tudo será soja. Só haverá soja na Babilônia. Certo? A soja que começou no sul do Brasil, avançou para o centro-oeste, desmatou todo o cerrado, agora
está se expandindo de forma avassaladora na Amazônia. Está tocando fogo em tudo, meus amigos, na nossa floresta, certo? Então, temos heranças do período colonial ainda na realidade socioeconômica, inclusive do espaço agrário brasileiro. Não só os casos de trabalho escravo, mas também a monocultura, o latifúndio, certo? Porque, apesar de que nos últimos tempos a reforma agrária tenha evoluído no Brasil, mas a desigualdade ainda é gritante na distribuição de terras. Ainda temos uma estrutura fundiária desigual e concentrada nas mãos de uma minoria, certo? Exportação, produção voltada para o mercado externo, meus amigos, ainda é uma característica da política agrícola brasileira. Essa soja basicamente é exportada in natura, ou seja, bruta, certo? Então nós estamos destruindo a nossa floresta, o que representa um prejuízo econômico, ecológico, social extraordinário para produzir um grão. Então, quando nós tivemos o auge do açúcar no Brasil, o Brasil chegou a ser, no período colonial, o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. Era a principal fonte abastecedora do mercado consumidor europeu, certo? Mas assim como o açúcar teve o seu auge, ele também teve a sua decadência. O açúcar brasileiro foi desbancado no mercado internacional pelo açúcar holandês, que era produzido nas Antilhas, que era um açúcar mais refinado, mais branco e de maior qualidade, e com um preço menor. Então, com essas qualidades, o açúcar brasileiro foi desbancado pelo açúcar holandês. Agora, nesse mesmo momento que nós temos a decadência do açúcar no Nordeste, nós temos a ascensão da mineração no Sudeste brasileiro, seguido pela cafeicultura. Então, a partir daí, o principal eixo, o coração econômico do Brasil, deixa de ser a região Nordeste e passa a ser a região Sudeste. O café também deixou muitas heranças, muitas marcas na formação histórica do espaço brasileiro, do território nacional, até porque foi o que impulsionou a nossa industrialização, certo? O café deixou importantes heranças para a indústria brasileira. O Brasil também chegou a ser o maior produtor e exportador de café do mundo até 1929. Por que até 1929? Porque em 29 nós tivemos a crise mundial do capitalismo, representada pela quebra da Bolsa de Nova York, que afetou diretamente a cafeicultura brasileira. Por quê? Porque naquele momento, o nosso principal cliente, o principal comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. E os Estados Unidos, em crise, deixou de comprar o café brasileiro em grande escala, certo? Só que veja, em 1930, essa crise econômica vai gerar uma crise política e, em meio a esta crise política, nós teremos a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, que também representa a ascensão da pequena, porém crescente, burguesia brasileira ao poder. Até então, o Brasil havia sempre sido governado pela aristocracia, pela elite do campo, pelos fazendeiros, pelos coronéis, pela famosa política do café com leite. A ascensão de Vargas também representa a ascensão da burguesia ao poder. A burguesia industrial, estando no poder, ela vai direcionar agora as prioridades de investimentos do governo federal para o setor secundário da indústria, ou seja, para o setor industrial. Agora veja, quais as heranças que a cafeicultura deixou para a indústria brasileira? Primeiro, capital acumulado. Quem era cafeicultor e tinha capital acumulado, obviamente não iria investir em uma nova safra de café porque o nosso principal cliente estava quebrado. A maioria passou a investir na indústria.
Então muitos aristocratas se transformaram em burgueses industriais. Segundo, o café deixou uma ampla infraestrutura de herança. Ferrovias para o escoamento da produção, portos para exportar a produção e bancos que financiam a produção. Além da mão de obra europeia, poloneses, alemães, italianos, que já tinham experiência com atividade fabril, então para a época era considerado uma mão de obra qualificada, certo? Então veja, o Vargas vai comandar, ele vai dar início à transição de um Brasil agrícola para um Brasil industrial, de um Brasil rural para um Brasil urbano. Então as bases da nossa industrialização serão construídas durante a era Vargas, década de 30 e década de 40, certo? A partir da década de 50, o Brasil vai sofrer uma rápida industrialização no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Lembra? 50 anos em 5. Ele prometeu à nação que durante os seus 5 anos de mandato ele iria promover um crescimento econômico e industrial tão extraordinário que no final o povo teria a impressão de que o Brasil já havia evoluído 50 anos em apenas 5. E de fato ele promoveu uma grandiosa e rápida industrialização, só que diferente da política econômica do Vargas, certo? A política varguista era uma política econômica nacionalista, keynesiana, Estado máximo, Estado interventor. O Estado passou a controlar os setores da base da economia, siderurgia, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, mineração, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 94 no governo FHC, a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso. Então, o Estado varguista era um Estado forte, nacionalista, né? que deu ao Brasil um grande ganho de patrimônio econômico estatal. Agora, quando inicia-se o período do Kubitschek, o JK, nós teremos uma volta das tendências liberais à política econômica brasileira, certo? Por quê? Porque aí o Brasil vai propor uma industrialização baseada na atração de capital privado estrangeiro. Então o Brasil sofreu uma rápida industrialização no governo na década de 50, sim, mas não foi uma industrialização do Brasil. Foi uma industrialização no Brasil. Não foi um crescimento da indústria nacional, do empresariado nacional, do capital nacional. Foi um crescimento do capital estrangeiro no Brasil. Agora, a política dos 50 anos em 5 estava diretamente ligada a um outro projeto chamado Plano de Metas, que era um plano de desenvolvimento baseado em grandes investimentos no setor de infraestrutura, em 3 frentes: energia, comunicação e transporte. E no quesito transporte, a prioridade era rodovia, política do rodoviarismo. Inicia-se a integração nacional, então perceba que a expansão das frentes econômicas promove uma reconfiguração na organização espacial do Brasil, na configuração do território nacional, certo? Então veja, até então a Amazônia era uma região esquecida, isolada, abandonada, certo? Só que quando o Vargas cria o IBGE, funda o IBGE lá em 1936, e para propor a primeira divisão regional do Brasil, foi necessário fazer um amplo levantamento das características naturais do território nacional, da fauna, da flora, do clima, do relevo, da hidrografia, do solo e do subsolo. Essas pesquisas geológicas iniciadas ainda na década de 30, na década de 50, elas começam a dar os primeiros resultados. Então nós teremos uma sequência de descobertas de grandes jazidas minerais na Amazônia. Então descobriram um tesouro, que até então ninguém sabia que existia, por debaixo da floresta, em um momento em que a indústria de bens de consumo duráveis está em processo de expansão mundial. Então havia uma crescente demanda por matéria-prima mineral.
E olha onde descobriram o minério, no Brasil. Um país periférico, subdesenvolvido, endividado. É lá que o capital estrangeiro, aqui no caso, vai conseguir essa matéria-prima abundante e barata. Agora, para viabilizar o extrativismo mineral no Brasil, era preciso livrar a Amazônia do isolamento geográfico. Então, o governo vai unir o útil ao agradável, certo? Vai viabilizar a mineração, iniciando a integração nacional com a política do rodoviarismo no plano de metas do governo Kubitschek. Aí nós teremos a construção da Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, e ao mesmo tempo vai fomentar o mercado da indústria automobilística no Brasil. Um dos grandes símbolos do governo Kubitschek é a chegada da Volkswagen ao Brasil na década de 50, certo? Então veja, nós fomos buscar desde o período colonial pau-brasil, passando pelo açúcar, mineração, café, até chegarmos à indústria, para mostrar um pouco, de forma resumida, as mudanças na configuração espacial e no território nacional. Em breve continuaremos esse tema. Obrigado.